Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson Filho. E hoje nós vamos falar mais uma vez do magnetismo. Nós estamos no nosso programa número 11. E eu começo agradecendo aqui a presença da Ionara Rocha, que vai falar com a gente sobre o tema. Ionara, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês, gente. É sempre um prazer. Está aqui conosco também o Luíde Rocha. Luíde, muito obrigada pela participação. Prazer é todo meu. E o Daniel Moretti. Daniel, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado mais uma vez pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre mais técnicas do magnetismo. E eu já começo aqui com a Ionara, para ela começar a falar um pouco pra gente dessas técnicas. Qual é o próximo passo? Então nós vamos eu gostaria de introduzir o tema dizendo que toda ciência, toda filosofia que estuda as questões energéticas, né, vão ter as suas técnicas específicas. E quando a gente fala do estudo do magnetismo, quando a gente fala das técnicas do magnetismo, precisa estar bem claro do que sejam as técnicas do magnetismo. Isso não quer dizer que não existam outras técnicas. E, aliás, técnicas que são até contrárias ao magnetismo. Então, por exemplo, vamos começar numa questão lógica, que são as questões dos chakras, né? Se você for estudar e ampliar um pouco nas obras comuns que nos ensinam sobre chakras, algumas delas vão te dizer que os chakras tanto giram para a direita como giram para a esquerda. Uma autora americana que fez aquele livro Mãos de Luz, ela diz isso, ela diz que os chakras giram para a direita e giram para a esquerda, ou seja, gira sentido horário e giram sentidos anti-horários. E agora você está vendo gente no movimento espírita também dizendo que se você quiser desencarnar uma pessoa tem que ser anti-horário, se você quiser fechar o chakra da pessoa você tem que fazer anti-horário. E a gente precisa deixar bem claro que isso não é um costume do magnetismo. O que nós vamos falar hoje são das técnicas do magnetismo, porque senão as pessoas vão ficar extremamente perdidas quando elas forem estudar. Toda vez que eu dou curso de passe, as pessoas falam assim: eu quero aprender mais, Ionara, sobre as técnicas. Eu digo, então deixa eu te dar os livros que você deve começar para ter a sua base e depois você vai para outros livros para você poder ter uma base antes de sair seguindo tudo. Por quê? Porque existe uma diferença de opiniões muito grande em relação às filosofias energéticas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ionara. No passado, antes do Espiritismo, vinha à tona em 1857, tinha os magnetizadores clássicos. Era o quê? Os mais famosos eram um conjunto de 8, 9 pessoas, 10, 11, 12, mais ou menos? Tinham vários, né? Vários. Uhum. E eles vieram em épocas diferentes, países diferentes. Uhum. Algum deles discordou das técnicas ou eles sempre concordavam nas técnicas do magnetismo? Bom, imagine que enquanto nós estamos falando dos anos de 1800 e pouco, né, até antes do Espiritismo, então vamos falar de 1825, 1827, nós estamos falando de época onde, obviamente, não existia luz elétrica, não existia a facilidade de comunicação e nem a facilidade de viagem. Uhum. Então, o que os magnetizadores faziam? Eles se correspondiam uns com os outros. Então, o que Deleuze, por exemplo, conseguia fazer, ele escrevia cartas e entrava em trocas de ideias, além de ter as associações de magnetismo também, as escolas de magnetismo. Então existia uma conversa entre eles e algumas coisas que foram estudadas pela grande maioria deles e que foram estabelecidas como a base do magnetismo. Sim, a minha pergunta eu fiz essa pergunta pelo seguinte motivo.
A gente está vendo essas coisas novas aparecer dentro do movimento espírita, né? Anti-horário para bloquear a mediunidade de fulano, anti-horário para desencarnar a pessoa mais rápida, anti-horário para fazer isso, para fazer aquilo, mas são pessoas específicas que não têm nada em comum trazendo essa informação, certo? Durante muito tempo que eu estudei o espiritismo e o magnetismo, agora é que está vindo essas pessoas novas trazendo essas informações, mas são pessoas em extremos, né? Um fala uma coisa, não tem confirmação. Eles não têm embasamento teórico, não é? Exatamente, confirmação. Não existe uma pesquisa, né, para você afirmar. Igual, que, por exemplo, os magnetizadores tinham no passado vários livros, várias experiências. Várias então, assim, experiências. Tudo dentro da ciência, né? Se você for comparar, se você for dizer assim, ok, então o passe anti-horário funciona para poder desencarnar uma pessoa. Ok, você tem que juntar um grupo de pessoas, tá? Fazer um estudo, uma pesquisa e ver quantas pessoas você conseguiu facilitar a reencarnação dando... Desencarnação. A desencarnação dando um passe sentido anti-horário. Isso é ciência. Isso era o quê? Porque como os magnetizadores da época tinham um grande número de pesquisa e de pacientes e de troca de ideias entre eles, além de escolas de magnetismo, eles é que chegaram na conclusão, por exemplo, que para você fazer um passe circular, né, ele teria sempre que ser no sentido horário. Sim. Agora, levamos em consideração também que os magnetizadores não levavam em consideração chakras. Isso foi uma coisa que nós trouxemos, nova. Os magnetizadores do passado nunca mencionaram nenhum tipo de chakra. Porém, eles mencionaram que para você dar um passe circular, que é o passe, né, que a gente conhece da mão assim, ou então fazendo assim, teria que ser sempre no sentido horário. E toda vez que eles faziam em sentido anti-horário, prejudicava o paciente. Ou seja, não só não ajudava, como prejudicava. Só que eles têm uma dara, como é que fala isso em português? Arquivo. Um arquivo, né, muito, muito grande de experiências onde esse tipo de coisa já foi confirmada. E estudada. Outra coisa que eles estabeleceram, que sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Aí você vê, por exemplo, o reiki. O reiki faz de baixo para cima. Uma coisa que os magnetizadores eram extremamente contra. Eles ensinavam até que você fechasse a mão no final para que não houvesse o perigo de você retornar com as mãos abertas. Aí você vê o reiki. O reiki funciona? Sim, o reiki funciona, mas é diferente de magnetismo. E daí nós temos que entender que lá fora vai existir muitas obras, vai existir muitos livros, vai existir muitas opiniões, né? E o que é que você vai seguir? Porque você vai ter que optar por uma. E fazer o teste você mesmo. E a partir do momento que você opta pelo magnetismo, você vai ter que seguir as regras estabilizadas pelos magnetizadores. Nós temos um movimento muito maior no Brasil, por exemplo, e nós estamos vendo magnetizadores no Brasil que estão lendo livros da cura prânica, nada contra, a cura prânica é maravilhoso, e de outras filosofias, sem ter lido primeiramente todos os livros que os magnetizadores, inclusive as obras de Giacomello, obviamente, mas além de Giacomello, existe um nível, grandes obras que já foram traduzidas para o português, que são obras tanto de Deleuze como até do Pissiguí, obras do Barão de Dupé, que já foram traduzidas para o inglês. Para quê? Para o português, desculpa. Porque os magnetizadores precisam de uma base do magnetismo.
E daí sim, eles podem estudar as outras coisas. Não tem um curso de magnetismo que eu não faço, onde as pessoas vêm, mas no Reiki é de cima, de baixo para cima, eu sempre fiz isso, eu nunca tive problema. E a gente tem que dizer, olha, dentro do magnetismo, isso para nós, que já foi comprovadamente, não seria a melhor opção. Sim. Então, há uma confusão de conceitos aí. E se você quiser estudar depois a ciência chinesa, se você quiser estudar, seja lá o que for que você queira estudar, não tem problema. Mas primeiro, estude porque os magnetizadores, eles lutaram muito para nos deixar o que ele nos deixou, os tesouros dos livros que eles nos deixaram, para provar para a sociedade que o magnetismo realmente existia e as experiências que eram feitas. Porque a grande maioria deles tinham essa mentalidade de uma mentalidade da ciência, porque o sonho era fazer com que o magnetismo fosse reconhecido como ciência. E para isso, eles tiveram que se submeter a vários tipos de testes e a vários tipos de pesquisa. E nenhum deles acreditava no espírito ou era espírita? Não. Então, era ciência pura. Quando você mencionou que os magnetizadores não mencionaram os chakras, se você quiser elaborar só um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo, como que eles trabalhavam então as técnicas dele? Era em cima de quê? Olha, quando você lê Deleuze, você percebe Deleuze conversando sobre ondas, né? Na verdade, quando Deleuze usava o tato magnético, porque hoje, de acordo com as pesquisas de Giacomello, a gente faz os tatos, primeiramente aprendendo a sentir os chakras, né? Corrente magnética, era isso que Deleuze usava. Então, como que Deleuze desenvolveu o tato e ele descobriu isso mais tarde? Que quando ele passava a mão, ele sentia uma corrente. É como se tivesse ali realmente uma corrente fluir. E aonde a corrente não passava... Destabilizava. Ele sentia pela mão e ali supostamente eram... onde que ele tinha que trabalhar. Os problemas. Isso, exatamente. Então, nós, para os chakras, é um passo a mais, que eu acredito, né? Que nesse caso, um passo a mais que nós demos em relação aos estudos. Por que nós demos um passo a mais? Porque as questões dos chakras, quem trouxe foi Giacomello com mais de 30 anos de experiência no assunto. Era isso que eu ia Então, mencionar. ele não foi uma pessoa que montou uma coisa da ideia dele. Não, o trabalho dele veio da experiência da cabine de passe, do que ele conseguiu trazer pra gente. E os magnetizadores que ele trabalhou durante todos esses anos. Esses anos todos no Lean, né, onde ele trabalha, ainda tem os magnetizadores, e ele também que aplica passe até hoje. Então você vê isso. Agora, os magnetizadores, eles usavam muito uma imposição, geralmente no lugar onde a pessoa estava reclamando, né? Então, você vê que eles sentiam a corrente e depois disso, se você tivesse, por exemplo, um problema no joelho, por exemplo, você vê Deleuze ensinando as técnicas das dores, né? Você pode colocar uma mão entre o joelho e a outra você sai arrastando, né? Que eles estão chamando agora até de arrastamento, arrastão, deram o nome da técnica de Deleuze, que é uma técnica que ele desenvolveu para dores locais, onde a pessoa estivesse reclamando daquela dor específica, né? Dentro do magnetismo hoje, por causa das questões do chakra, a gente vai procurar a dor, mas a gente também vai procurar uma desestabilização naquele chakra. O que Deleuze também fazia, porque por mais que ele não levasse em consideração os chakras, que era uma ciência muito oriental, ele também estava ali, por causa das questões da corrente, ele conseguia sentir os chakras, mesmo sabendo, né, que não desse esse nome, né, chamasse de chakra em específico. Toda ciência no começo ela acaba levando por esse caminho, né? Quando você começa a fazer uma pesquisa de algo novo, de um sentido novo,
como o nome diz, é novo. Então é claro que não tem um nome, até você fazer uma descoberta maior. Mas eu acho que o mais importante disso tudo que você está citando, Ionara, é o fator pesquisa. É você realmente entrar num trabalho sério e você realizar essa pesquisa e ver o que funciona e o que não funciona, do que você simplesmente dizer, olha, faz desse jeito ou faz daquele jeito, porque você simplesmente deduziu que é assim. Então é muito sério as pessoas, realmente, isso que você está levando em consideração, as pessoas simplesmente dizer, usa o chakra no sentido anti-horário para você desencarnar alguém ou para você tampar o chakra de alguém, enfim. É um pouco sério isso, sem que você tenha um trabalho sério, porque todos esses nomes que você citou não foi uma coisa do dia para a noite. Foram anos e anos e anos de pesquisa. E aí a Ionara está aqui no centro que eu vejo ela trabalhando no magnetismo, tem 2 dias, segunda e sexta. Há quantos anos, Ionara? 15 anos. 15 anos trabalhando 2 dias por semana. A repetição vai te dizer algo. Exato. E a gente sabe que, por exemplo, se você faz uma coisa errada, não é errada, né? Mas contra as leis estabelecidas pelos magnetizadores, a própria experiência te diz, sabe? Que aquilo não há necessidade e não é por aí o caminho, né? Então, assim, mas a minha maior preocupação hoje está sendo as influências que nós estamos tendo dentro do meio do magnetismo das outras filosofias que também lidam, tá certo no seu português? Lidam. Sim, Lidam. Que também lidam com com as questões da energia, né? E aconteceu um caso até muito interessante comigo uma vez, que foi, eu estava dando um curso em Orlando e... Eu justamente lembrei disso, né? E essa mulher, esse homem, eu diria que, falando que o chakra, na minha opinião, na opinião dos magnetizadores, na opinião de Jacó, não é Ionara que está falando, né? Ele sempre vai girar em sentido horário. E daí ele me disse, não, esqueci o nome da autora do Mãos de Luz. Eu sei, Elizabeth não sei o que. Eu esqueci o nome dela, me perdoe. Mas é a autora daquele livro Mãos de Luz, que inclusive o instituto dela é aqui em Boca Raton, pertinho aqui da gente, e uma vez por curiosidade eu fui lá, e o curso dela custa $5.000 para você aprender as técnicas que ela desenvolveu. E ela é uma das pessoas que defendem que o chakra gira ora no sentido horário e ora no sentido anti-horário. Daí aconteceu uma coisa muito interessante, que isso, quando eu dei a teoria, eu falei com ele. Aí quando chegou no outro dia, que geralmente eu dou a prática, ele me disse assim, Ionara, eu trouxe um pêndulo, né, para te provar que o chakra, ele gira nos dois, tanto no sentido horário, como no sentido anti-horário. E tem hora que você vai ter que trabalhar ele no sentido horário, e tem hora que você quer trabalhar no sentido horário. O que ele fez? Ele segurou um pêndulo, assim com uma linha, e colocou em frente ao chakra. Aí ele começou a fazer o sentido horário e depois ele começou a rodar o sentido anti-horário. Aí eu disse para ele assim, muito interessante a sua pesquisa. Posso eu fazer agora? Eu segurar o pêndulo? Aí ele disse assim, pode. Aí eu segurei o pêndulo só girou para o sentido horário. O que vocês acham que aconteceu? A influência da crença dele. Uhum. Exatamente. Não só crença, o próprio, ele até, muitas vezes inconscientemente, ele pode mover. Não, ele não moveu. Ele não moveu, ele não moveu de má fé. Ele não moveu de má fé. Não, é o que inconscientemente. É o que a ciência do magnetismo ensina. Né? A gente fala muito também que o magnetismo, você só botar a mão assim não acontece nada. É a vontade que impulsiona o magnetismo. Então, se a vontade dele está impulsionando numa direção contrária... É a sugestão, a crença dele. O que acontecia com os magnetizadores que eram sonâmbulos, né? Os magnetizadores que eram sonâmbulos, às vezes, a crença do magnetizador atrapalhava a clarividência para a pessoa dar a resposta que o magnetizador
que o magnetizador acredita. Ou seja, a influência do magnetizador é extremamente forte. Isso prova a existência do fluido. Prova a existência do fluido. Prova a existência do fluido. Exatamente isso. E aí ele falou assim, aí eu falei assim, então tá, então eu segurei o pêndulo. Aí eu fiquei segurando o pêndulo e o pêndulo só no sentido horário. Hora nenhuma ele voltou pro sentido do horário. Aí ele falou, mas não é possível. Aí eu falei, você tá vendo? Então, aí eu falei, o que você acha que tá acontecendo aqui? Então, ele é sentido horário ou ele é sentido anti-horário? Eu falei assim, isso aqui pra mim não é prova. O que é prova, por quê? Porque se eu pegar mais uma pessoa aqui, ela acreditar que é horário, que ela acreditar que não é horário, vai influenciar o resultado da sua pesquisa. Mas isso acontece dentro do espiritismo hoje em dia. A gente vê essas pessoas chegando com essas coisas de fora dentro do espiritismo, igual alguns anos atrás, quando foi lançado aquele livro aqui nos Estados Unidos, O Segredo, os frequentadores dos centros espíritas acharam que eles tinham descoberto grande tesouro escondido. E vinha um livro, né, tão infantil, onde que o espiritismo já traz aquilo desde 1857. Por quê? Porque as pessoas não estudam o espiritismo. Agora sai uma coisa na moda nova, eles vão lá e compram e lê. E, isso aqui eu não conhecia dentro do espiritismo. Por quê? Nunca estudaram o espiritismo. E a mesma coisa está acontecendo com o magnetismo. É a mesma coisa, com os o reiki na casa espírita. O reiki na casa espírita. Tem reiki por quê? Né? O que Kardec nos passou foi o magnetismo. Foi o magnetismo. Né? Não que reiki seja ruim, não é nada disso que eu estou falando, por favor, não é essa a minha ideia. O que eu estou falando é que dentro da casa espírita, né, o ideal seria se todos nós estivéssemos em sintonia junto com o magnetismo. Exato. Se você quiser uma outra coisa, abra uma outra coisa, igual o Kardec falou, porque isso aqui é espiritismo. Então, veja bem, dentro do magnetismo, nós temos essas regras. E essas regras devem nos servir por base. Só igual a lei da gravidade. Se eu jogar uma maçã para cima, ela tem que cair para baixo. A não ser que você esteja lá em Júpiter. Mas eu acho que dentro do magnetismo também há suas leis. Você não pode tirar... as leis, não exatamente. E essas leis foram descobertas por pessoas que estudaram. E essas leis foram descobertas por pesquisadores, que os magnetizadores da época eram grandes pesquisadores. Então eu disse para ele, olha, o que vai provar para mim se o chakra é sentido horário ou sentido anti-horário sabe o que? Os resultados que você vai ter com o seu paciente. Então você faz o seguinte, você me faz uma pesquisa aí de 6 meses e todo mundo que se aplicar passe, você aplica sentido anti-horário. Completamente do jeito que você está falando. E aí você toma as notas, porque é isso que o movimento do magnetismo faz, nas casas espíritas que pesquisam, toma a nota de tudo, pega o depoimento dos pacientes, e aí você diz, olha, Ionara, eu fiz isso num período de 6 meses com todos os pacientes e consegui um resultado positivo. Então aí você vai conseguir ver se é realmente ou se não é. Agora, eu acho uma perda de tempo a gente perder tempo com tanta coisa a ser descoberta, quando os magnetizadores já nos disseram, já nos deram o beabá, né? Eles já estudaram isso, eles já definiram isso. Então, quais são as regras? Vai ser sempre no sentido horário e vai ser sempre de cima para baixo. Isso aí a gente não tem como correr disso. Tá? E isso não quer dizer que todas as crenças que estão estudando a energia lá fora estão a favor disso, ou que sigam isso. É importante o magnetizador entender isso, que ele vai ler coisas, vai ler ciências, vai ler que são completamente diferentes do que os magnetizadores estabeleceram. Como a gente quer levar o magnetismo, a gente vai ter que ir seguindo por esse caminho. E vamos falar então nós estamos aqui para toda essa introdução para a gente falar sobre técnicas. Na minha opinião, está havendo agora, sabe aquele negócio que a gente conversou, que o ser humano tem mania de 8 para 80? Então, a gente entrou no movimento espírita junto com o magnetismo, sendo contra o passe de imposição de mão só. Então, nós entramos, na grande maioria das vezes, foi para combater e dizer a importância dos dispersivos, né? Só que o que a gente fez?
a gente deixou agora de fazer imposição de mão e está só dispersando. Então, eu vejo isso no meu grupo. E achei extremamente importante que Jacó, no último encontro, ele sentiu a mesma coisa e falou. Na hora que ele falou, eu fiquei assim, de boca aberta, que eu tinha acabado de falar com o meu grupo, com o nosso grupo aqui, de que nós não precisamos ter medo das imposições de mãos. As imposições de mãos são técnicas também do magnetismo e são extremamente necessárias. Aí você vê o magnetizador aplicando um passe de 30 minutos, desses 30 minutos, 25 ele está dispersando. Por quê? Porque ele está com medo. Ele está com medo de impor. Aí tem aquele negócio assim, ó, que foi criado dentro do movimento espírita. Na dúvida, disperse. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Tudo bem, na dúvida, você dispersa, porque aí você não está sabendo o que você tem que fazer. Se você não sabe o que você vai fazer, se você está na dúvida, você vai lá e dispersa. Se tornou mais na preguiça, dispersa. Exato! Na preguiça de desenvolver o tato, disperse. É assim que vem. Aí você vai perguntar ao magnetizador, o que você sentiu? Aí eu dispersei. E aí você sentiu o quê? E aí você fez o quê? Não, eu dispersei. Né? Então, eu acho que nós estamos em crise. Nesse sentido, dentro do movimento do magnetismo. Porque os magnetizadores estão com medo da imposição. Estão usando muito mais os dispersivos do que a imposição. E o próprio Jacó, nos cursos, quando a gente ensina, a gente diz assim, ó, no final de uma imposição, aí você dispersa para ajudar o chakra a receber aquela energia, né? Para não ficar muita coisa acumulada e tudo. Aí você vê, gente, assim, que o tempo magnetizador, o tempo que ele usa para fazer uma imposição é desproporcional ao tempo que ele usa para fazer a dispersão daqueles fluidos. Então, o magnetizador vai dar uma imposição de 30 segundos, de 1 minuto, e dispersa por 5, 6. Né? Aquilo. Então, nós estamos precisando pensar sobre isso. O que acaba dificultando a pesquisa, não é? Porque você não consegue atingir o resultado do que a imposição pode trazer naquele paciente, daquele caso específico. Mas mais importante ainda, dificultando a cura de certas doenças que necessitam a imposição. Necessitam, e Exato. muitas necessitam. Se você for pegar a lógica do TDM1, né, que nós vimos o TDM1, o TDM2 e o TDM3, quando a gente chega no TDM3, o que é pedido no TDM3? Que você dê imposição, ou uma imposição circular, ou uma imposição de impacto, ou seja, que você doe bastante fluido para saber se o chakra está recebendo aquele fluido. Aí sim você sabe se um chakra está saudável ou não. Se você pode liberar a pessoa do tratamento da depressão ou não. Então essa é a lógica. Quando você chega na fase do TDM3, você vai fazer tanto imposição de impacto como imposição circular, que a imposição circular ela é uma imposição bem potente, não precisa nem ser uma imposição normal, e aí depois você vai seguir para ver se o chakra está recebendo aqueles fluidos. Não é? Maravilha isso. Ok. Por que a gente não faz isso nos outros chakras? Se você está com um problema, uma pessoa no gástrico, ok. E aí, você vai fazer o que no seu gástrico? Você vai dispersar, e você vai impor 2 minutinhos, 1 minutinho, fazer uma imposição de beleza. Essa lógica, ela pode servir para todos os chakras. Ela pode servir para você testar o chakra da pessoa, para saber se ele está realmente sadio ou não, se ele está se recuperando ou não. Então, por mais que você pegue um bloqueio no laríngeo, por exemplo, você vai ter que fazer o bloqueio, vai ter que fazer o desbloqueio do chakra do laríngeo, e aí depois você pode fazer uma imposição boa para ver se aquele chakra está recebendo aquele fluido ou não. Então, assim, isso é só uma analogia que eu fiz, mas é para vocês entenderem que a imposição de mãos,
ela é extremamente importante no processo do magnetismo. Tanto é que se nós formos buscar os magnetizadores do passado, como eles magnetizavam, né? Você vai ver o cuidado que eles tinham para fazer o contato e você vai ver que eles usavam os dispersivos mais no final. E que a grande maioria dos passes deles eram em posição de mãos. Os magnetizadores não tinham meio de imposição de mãos. Especialmente em doenças mais sérias. Exato. Você vai precisar dela. Agora, eu até entendo o processo cultural que nós estamos passando. Nós estamos lutando contra a imposição de mão na casa espírita, dizendo que o dispersivo é importante, mas nós não temos que optar entre um e outro. Tem que usar os dois. Os dois na mesma proporção. Agora, há casos estudados de depressão no nível 1, aí não. Aí você não vai usar a coisa. Mas você vê pacientes com vários outros tipos de doença, com vários outros tipos, que está todo mundo só na dispersão. Uhum. Tem centros que eu fiquei sabendo, de gente que me escreve, que manda pergunta para o meu e-mail, dizendo que nos centros dele, eles tratam todas as doenças com TDM1. Gente, Jacó nunca falou isso. Eu já vi também. Não é? Uhum. Só se dá TDM1. Como é que nós vamos evoluir? Aqui na nossa casa, eu sempre falo com as pessoas, se você quer começar bem, começa com um TDM1 rápido. Faz um TDM1 rápido, começa com um TDM1. Não tem problema. Mas aí depois você vai investigar para ver o que está acontecendo. O TDM1 é fantástico. Mas o TDM1 não é uma coisa que vai servir para todo mundo. Não é genérico, Não é genérico, uma coisa que serve para tudo quanto é tipo de doença. Eu sugiro, você quer dar um passe rápido na casa espírita, na cabine, na hora do passe público, que você não tem tempo de trabalhar, dê um mini TDM1. Não tem problema nenhum. Agora, você pegar centros, vocês me respondem uma pergunta. Um centro que só aplica TDM, 1, 2 e 3, como que ele vai crescer no magnetismo? A responsabilidade está na mão de pouquíssimos. Porque está muito centro aí, como o Luigi disse, né, na preguiça do TDM1. Do TDM1, TDM2, do TDM3, que só trabalham com TDM. Eu acho interessante, o Luigi até mencionou as doenças mais sérias, né? Porque a gente está focando agora, o chakra está carente, o chakra está congestionado. Então vamos impor ou vamos dispersar. Uhum. Mas as pessoas talvez às vezes não saibam que é somente pela imposição que você trabalha numa doença específica. Uhum. Porque você não está ali só botando a mão para encher aquilo ali de energia sem saber o que vai acontecer com aquela energia. Às vezes você trabalha uma coisa muito específica, você vai trabalhar um nervo, você vai trabalhar um tumor, você vai trabalhar... Uhum. Qual é a sua intenção? Eu quero que esse tumor diminua, eu quero que esse nervo se regenere. É pela imposição que você vai fazer isso. Exatamente. Não é simplesmente pôr a mão lá, tá doente o nervo? Então, peraí. Então, vou lá encher de energia lá, mas... sem intenção. Aí entra as questões que os magnetizadores da época falaram que era vontade, né? Eles interpretavam exatamente isso que você está dizendo como vontade. Uhum. Então ele tem que ter vontade, ele tem que ter a intenção. Exato. Mas é pela imposição, você não consegue fazer isso por um dispersivo. Exatamente. Mesmo que você tenha intenção... Você não... Exatamente. Então, certas coisas que você vai conseguir trabalhar, até mesmo se você reparar, por exemplo, a técnica que Dileuza fazia, né? Do arrastamento. Ele está concentrando o fluido aqui e, ao mesmo tempo, ele está dispersando para os membros, né? Aí você vai entender assim, mas por que para os membros? Né? E aí eu estava lendo um livro de um magnetizador do passado, que, na verdade, é um livro que foi até sugerido pelo Hermínio, ele dizendo que... Hermínio de Miranda. Que ele dizendo que... É o Hermínio de Miranda, da Diversidade do Carisma? É. E ele dizendo que a razão que os magnetizadores mandavam puxar para as extremidades, tanto do pé como da mão, é porque eles acreditavam que nas extremidades, ou seja, nas mãos e nos pés, existia um outlet. Como que fala isso? Uma saída. Né? Um outlet energético. Entendeu? Então é por isso que eles puxavam, que eles estavam impondo ali e puxando aqueles como se fosse uma tomada.
como se ali tivesse um outlet de luz mesmo, uma saída tomada. de luz, Uma saída de energia. Uma torneira. Né? Uma torneira. Interessante isso, né? Aí você vê as pessoas falando, mas por que de Leusa? Por que eles... e eu achei isso em um livro de um pesquisador que estudava o magnetismo, não só o magnetismo, mas como o espiritualismo também. Então, ele dando essa explicação de como os magnetizadores pensavam. É algo legal da gente aprender. Então, nada especificamente, os magnetizadores, eles tinham a razão deles de ser. E eles usavam muito a imposição de mãos. Aí, Daniel, aquilo que você falou, né? Eu vou pôr minha mão ali. Por quanto tempo? Por quanto tempo? É uma questão a se pensar. Com né? qual intenção? Qual a intenção? Com quanto tempo você consegue, fazer através de uma imposição? Vamos colocar uma coisa, vamos falar de um tumor benigno, né? Em quanto tempo você consegue desmanchar um tumor através de uma imposição? Claro que vai depender do potencial magnético de cada um, mas claro que para uns vai, mas tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio que diz assim, gente, a coisa não é mágica, não é a varinha mágica que você chega lá e fala assim, desaparece, pum! Não, você vai ter que dar o comando para o seu fluido, o fluido vai ter que dar o trabalho, você vai ter que gastar um tempo ali fazendo isso, né? E você faz através da imposição. No último caso, achou que impôs demais, deu uma dispersão. Aí você vê, uma vez, a Jacó até comentando que para você tem que saber e você tem que aprender a sentir que na hora que você está fazendo a imposição, que depois que você faz essa imposição, você tem que ter o cuidado também de não dispersar demais. Você faz uma imposição de mãos em cima de um tumor, por exemplo, não no chakra, mas em cima de um tumor, por exemplo, se você dispersar demais, você vai tirar todo o efeito do fluido que está ali, porque você vai mover ele de lugar. E aí, como é que vai fazer? Para fazer o trabalho que a gente está buscando. O magnetizador tem que sentir aquilo ali e realmente se conectar com o paciente. E tem que ter um bom senso do quanto ele quer dispersar naquele problema suficiente, porque ele tem que entender que se aquele problema, a solução do problema é a imposição de mãos, é a imposição de fluidos, né? Ou seja, ele vai ter que ter a lógica de pensar, ok, eu vou dispersar um pouco, mas eu não vou dispersar demais para tirar exatamente, não tirar, né, mas mover tudo o que eu coloquei ali, tudo que eu concentrei ali, que na verdade seria um concentrado, né, a linguagem correta não seria nem imposição, seria um concentrador, né? Você faz um concentrador de fluidos ali, para quê? Porque aquele concentrado, ele tem um trabalho específico para fazer. Você concentrou o fluido ali por um motivo, para, no caso que a gente está falando, combater aquele tumor. Se você chega e depois dispersa tudo que você concentrou, o que aconteceu? O trabalho não adiantou nada. Você tirou aquilo que você fez. Exato. Mas o que a gente já citou aqui em outros programas, Ionara, é interessante quando você cita isso, que já foi dito que o quanto as pessoas têm preguiça, né? Já foi citado aqui hoje de novo, né? A preguiça do TD1, vou usar o TD1000. Se você não tiver uma pesquisa nisso, o senso que você tá falando, a pessoa tem que pensar, mas você tem que pensar como? Através de estudo, é através de leitura. Mas o que as pessoas pedem? Não, eu vou esperar a Ionara fazer a pesquisa, aí ela me fala no próximo congresso e tá melhor, tá mais fácil pra mim. Eu vou esperar o Jacó Mello fazer essa pesquisa lá no centro dele, e aí depois que ele trouxer a resposta pra mim é melhor. Acaba que cai nesse mesmismo, né? Cai no mesmismo ali da pessoa preferir a receita de um bolo pronto. O que as pessoas esquecem, que o magnetismo não é uma receita de bolo. É uma pesquisa de muito trabalho e muita dedicação de centros sérios, de equipes sérias. Então, quando você fala, a pessoa tem que ter o senso, né? Mas, gente, o senso não é o achismo, é o senso do estudo e da pesquisa. Exato. Se você tem a base, por isso que eu comecei todo esse argumento dizendo para você, se você quer ser um magnetizador, você tem que ter a base do magnetismo. Você tem que ter lido os magnetizadores atuais, você tem que ter lido, né, os livros de Jacó, que são a nossa base, e aí você tem que começar.
de Leusa, Pessiguí, Barão de Dupê. Você tem que saber o que eles fizeram lá. Você tem que saber como eles curavam as pessoas. Você tem que saber as técnicas que eles usavam. Aí o que acontece? Você começa a ler os magnetizadores clássicos, por exemplo, aí você fala assim, nossa, mas eles usavam muita imposição. Aí você começa a pensar, né? Então quer dizer, então eu posso fazer imposição. Não é que a imposição de mãos é errada, né? Mas não, se você assiste apenas um curso, ou meu, ou do Jacó, ou do Adilson, seja lá de quem for, né? E aí você ali acabou o seu curso, você não estuda, você não acrescenta, os meus magnetizadores aqui eu falo com eles. Gente, tá tudo na internet, vocês lêem inglês? Todas as obras dos magnetizadores estão de graça para vocês na internet, porque não existe mais, como já passou mais de 100 anos, elas todas estão públicas na internet em inglês. Tem de Leusa, tem Pessiguí, e tem o Barão. Tem o Barão, e além dos magnetizadores, o Elliot, que é um magnetizador inglês, tem tudo quanto é tipo de livro relacionado ao magnetismo que vocês possam imaginar. Comece com eles, leiam alguns, aprendam, façam, para todos os tipos de trabalho, de sonambulismo e de tudo. Uma vez uma companheira aqui da casa falou assim, oi, Ionara, eu li um livro do magnetismo, que o magnetizador tinha um sonâmbulo a tiracolo. Eu falei, que bom que você descobriu isso. Tinha mesmo. Tinha. A grande maioria dos magnetizadores trabalhavam com sonâmbulo. Eles tinham os sonâmbulos deles em casos que eles não conseguiam resolver. E aí colocava trazia a pessoa. A gente já falou sobre isso em outros programas, não precisa... Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre sonambulismo, volte em alguns programas atrás. Então, eu queria fazer esse programa exatamente para dizer aos magnetizadores, né, às pessoas que estão trabalhando no magnetismo, dar essa mensagem de que cuidado, porque magnetismo definitivamente não é só dispersão. É um trabalho sério, é um trabalho que exige vontade, é um trabalho que exige estudo, pesquisa e seriedade, né? Não é uma coisa realmente que você pode só continuar copiando e fazer aquela receita pronta e já. Bem, nosso programa é sempre maravilhoso, a gente nunca consegue parar, né? Vai falando. Eu começo agradecendo o Luigi pela presença. Luigi, muito obrigada pela participação. Prazer sempre é meu, Natália, estar aqui. Daniel Moretti, muito obrigada pela sua presença. Obrigado novamente pelo convite. E claro, Ionara Rocha, muito obrigada mais uma vez por toda essa lição aí, essas dicas, essa aula sobre o magnetismo que você traz aí para nós e para os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Aliás, eu faço com muito carinho, com muito amor, porque o magnetismo é uma das minhas paixões, né? Não posso falar a maior de todas, né, vida? Tudo bem, não sou ciumento, não. Como o magnetismo não precisa ser, né, Luiz? Tá certo. Bem, nós vamos ficando por aqui. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, tiver dúvida, pergunta, falar sobre o magnetismo, qualquer outro assunto, que acompanha os nossos programas, é só mandar um e-mail pra gente. É o nosso podcast bss@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, eu sou Natália Mota. Eu sou o Ertson. E até a próxima.